Olá, meu querido, olá, minha querida. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Hoje eu tenho uma palavra muito especial para o seu coração e hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Vencendo o Sistema. Tudo bem? Quero que você que pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, e vamos ler o versículo de número 14. Quero agradecer a todos aí pela participação, todos que têm se inscrito no canal, têm publicado, compartilhado esse vídeo. Nosso objetivo sempre é que a palavra de Deus alcance a muitos e muitos corações. Vamos vencer as forças do mal, vamos vencer o trabalho do maligno que tem destruído muitas vidas. Mas quando a palavra de Deus chegar, a vitória será certa em nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 2, versículo 11 até o verso 14 nos fala assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres ao teu próximo? Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Meu querido, quando a gente fala em vencer o sistema, aqui Moisés, dentro da palavra de Deus, nos dá o exemplo claro, porque havia ali um sistema posto que perdurava 400 anos, onde o povo de Deus estava escravizado. 400 anos onde o sistema de opressão sobre o povo hebreu estava consolidado. E diante daquele sistema consolidado, Moisés ali, depois de passar um período de 40 anos, aprendendo nas faculdades do Egito toda a sabedoria, a língua, a cultura, os deuses, as divindades egípcias, de repente Moisés vai buscar as suas origens e percebe que ele não faz parte desse mundo, desse sistema. Ele começa a detectar que ele não faz parte desse povo, dessa cultura de opressão do Egito. Agora, Moisés pensa de alguma forma quebrar esse sistema. Só que Moisés começa a atuar contra o sistema de forma errada. Por quê? Porque Moisés tenta quebrar o sistema pela força do seu braço. Foi lá, matou um egípcio, enterrou na areia, tentou ocultar essa situação e achando que agindo dessa forma, ele quebraria um sistema consolidado por mais de 400 anos. Agora, o que Deus nos ensina aqui, meu querido, é que o sistema, o que significa sistema? A palavra sistema, ela tem correlação com a palavra mundo. Por isso, quando a Bíblia diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, significa dizer o seguinte: não ame o sistema fomentado por Satanás e os seus demônios. Então, esse sistema ele não vai cair na força do nosso braço. O sistema político, econômico, o sistema que escraviza as pessoas, ele não vai cair na força do braço. O sistema ele cai por intervenção divina. Ele cai quando Deus coloca a mão para destruir esse sistema. Era isso que Moisés não entendeu. Moisés achou que ele podia ir lá, não, eu sou autoridade, eu tenho faculdade, eu tenho possibilidade, eu tenho acesso ao faraó, eu vou quebrar esse sistema. E pelo contrário, ele foi quebrado, porque ele teve que fugir para Midian sob pena de morte, sob pena de o faraó ceifar a sua vida. Então isso que Moisés precisava aprender. Para o sistema cair, ele precisava de uma intervenção divina. E foi isso que aconteceu. Moisés se refugiou em Midian, mas nesse tempo, Deus estava preparando ele e Arão também para quebrar esse sistema. Através de uma intervenção divina, mas usando pessoas que atuariam na presença de Deus de forma correta.
não na sua justiça própria, na força do seu próprio braço. Então, assim, Moisés foi ser preparado para enfrentar esse sistema. Então preste atenção numa coisa, meus queridos e minhas queridas, que o sistema ele não vai cair sozinho. Deus vai usar pessoas. Deus vai usar pessoas para romper a bolha ideológica, para romper a mente fomentada por Satanás, que tenta fomentar todo o tempo o pensamento contra Deus, contra o Criador, contra a família, contra o casamento, contra os bons costumes. Deus preparou Moisés e Arão para ser instrumentos da quebra desse sistema escravista no Egito. Agora, o que é interessante, quando Deus começou a intervir para quebrar o sistema, o que aconteceu? Em primeiro, Deus mostrou que ele era de fato o verdadeiro Deus, quebrando o sistema religioso egípcio. Ou seja, para os 10 flagelos, cada flagelo que Deus fazia no Egito, o que acontecia? Um deus do Egito era envergonhado. O panteão do Egito foi caindo um por terra. Deus foi mostrando o seguinte: eu sou o verdadeiro Deus. Ou seja, o sistema religioso egípcio foi quebrado. Quando Deus interviu para quebrar o sistema, a economia do Egito ficou um colapso. Morreram animais, plantações foram destruídas. Ou seja, uma intervenção divina ali para destruir aquele sistema. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, o exército do faraó sucumbiu no mar. Ou seja, Deus deixou o Egito sem exército, sem primogênito, quando passou a praga do anjo da morte, o flagelo do anjo da morte, que ceifou a vida dos primogênitos. Até o filho do faraó também pagou o preço. Por quê? Porque o filho do faraó não ia poder reivindicar aqueles escravos, aqueles ex-escravos como herança. Porque quando nascesse outro filho do faraó, o povo já não estaria mais escravo. Então aquele herdeiro do trono não poderia reivindicar aquelas pessoas como herança. Ou seja, quando Deus quebra o sistema, Deus não deixa sobra. Deus destrói e liberta o seu povo. Por isso, não se aflija com o que está acontecendo no mundo. Não se aflija com o que está acontecendo no país. O sistema parecia forte, inquebrável, impenetrável. Deus quebrou a cabeça de ouro, a Babilônia. Deus destruiu o sistema persa, o sistema grego, o sistema romano. Deus destruiu o sistema que tentou destruir a igreja nos primeiros séculos da igreja cristã na terra. Não se preocupe, porque o sistema ele cai com a intervenção divina e não com a força do nosso braço. Outra coisa também que Deus nos ensina nessa palavra é que mais do que libertar o corpo, nós precisamos libertar a mente. Não adiantava o povo ser livre com a mente de escravo. Não adiantava o povo sair do Egito, mas o Egito não sair dentro dele. Era preciso libertar a mente. Por quê? Porque quando o povo se viu em apuros, eles começaram a pressionar Moisés, dizer: Moisés, lá no Egito a gente tinha a Bolsa Egito, a cebola, o pepino, a gente comia lá no Egito, a gente tinha o auxílio, a gente tinha a Bolsa Egito. E eles não sabiam, eles não entendiam que Deus não queria a Bolsa Egito para eles. Deus ia usar eles para dar uma terra para eles produzirem a sua própria riqueza, sem depender de Egito, de Bolsa Egito, ou Bolsa seja lá o que for. Era preciso quebrar a mente de escravo. Oh Deus, como tem pessoas que gostam de depender do Estado. Quanto mais você depende do Estado, mais ele te escraviza. Quanto mais você depende de pessoas, mais você fica escravizado. Você precisa entender uma coisa, que você é instrumento de Deus também para gerar riqueza para você e para sua família, sem depender de Bolsa Egito. E mais do que isso, Deus faria daquele povo uma grande nação, uma nação maior, livre, quebrando o sistema de escravismo do Egito e levando o seu povo para habitar na sua própria terra e eles plantar, colher, produzir a sua própria riqueza, com a sua mente livre. E essa palavra é para nós. Primeiro, o sistema não vai cair na força do nosso braço, ele vai cair com uma intervenção divina, e eu creio que Deus vai intervir nesse sistema.
Esse sistema corrupto, maligno, será quebrado por intervenção divina. Segundo, nós precisamos pensar como livres, não como escravos. Terceiro, Deus vai usar pessoas para ser instrumentos para afrontar o sistema. E quarto, Deus vai te usar para que você seja um canal de bênção para você mesmo e a sua família, o seu bairro, a sua cidade e a sua nação. É isso, meus irmãos. Essa é a palavra de hoje. O sistema vai cair. Muitos sistemas já se levantaram. Neros da vida, Calígulas, Domiciano, imperadores que massacraram o povo de Deus e todos caíram. A igreja é forte, porque a força da igreja está em Cristo Jesus. Então que Deus abençoe a tua vida neste dia, te dê paz e te dê graça, em nome do Senhor Jesus.